Boa tarde a todos. Iniciando nosso trabalho do dia de hoje, nós temos a grata satisfação de receber aqui o nosso irmão Eric, da loja Nirvana, que irá nos fazer uma palestra sobre alguém muito interessante, um ser que faz uma conexão entre Oriente e Ocidente e que faz parte da nossa modernidade, que é o Deepak Chopra. Então, o Eric vai nos falar sobre um texto dele, chamado Mutante, né, Eric? E sempre é muito bom estudar o Chopra, que tem textos e livros maravilhosos. Então, Eric, o trabalho é seu, pode se apresentar e começar o trabalho de hoje. Boa tarde, meus irmãos. É uma gratíssima honra estar com vocês aqui. Eu costumo me ater a temas relacionados à saúde e espiritualidade, e o Deepak Chopra é vasto em temas, se tocarmos nesse ponto, né? E esse texto me levou a uma grande reflexão, principalmente quando eu busquei ilustrações sobre ele, e é claro que dividir com os irmãos é sempre um grato momento, pois as reflexões se aprofundam e se ampliam cada vez que nós as fazemos, né? Então, eu vou me utilizar aqui. Primeiro, o nosso plano é colocar o texto inteiro. Eu vou mixar o texto com o texto do Deepak Chopra, com texto de autores teosóficos e algumas considerações minhas. Finalizando essa parte, a ideia é que a gente veja junto um TED que ele fez sobre o tema, de 10 minutos, e depois a gente fecha com a reflexão em grupo, tá certo? Caso a exposição se estenda muito e não haja tempo para o TED, a gente vai direto para as reflexões, tá bom? Então, eu vou começar. Para você colocar o destaque, tirar de galeria e colocar para o speaker, né? Tá bom. Tá bom, tá bom. Mas pode ficar tranquilo que quando eu começar a exposição, aí vai ficar só eu. Eu vou ficar sozinho na... Bom, eu vou aqui selecionar uns slides para dar apoio à apresentação, tá? Aqui. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tá vendo aí? Regina, só estou vendo vocês. Você está me vendo? Não, eu estou vendo o texto agora que está entrando. Tá. Eu estou vendo você. Pronto. Esse é o propósito. Eu vejo você e o texto. Ótimo. Então é isso. Estamos cumprindo com o propósito. E me ouvindo bem, isso que é importante. Bom, como a irmã Regina já havia dito, o Deepak Chopra é um médico indiano, né? Ele nasceu em Nova Delhi, em 1947. É escritor, é professor de Ayurveda, espiritualidade e medicina, medicina, corpo e mente, e ele defende o que nós falamos muito em nossos encontros, quando comentamos sobre saúde e espiritualidade, a abordagem holística da medicina, e não a reducionista, que trata somente o sintoma e não a doença em si, né? Em 1993, ele fundou, em San Diego, na Califórnia, um The Chopra Center for Well-Being, que é um centro de bem-estar. Mas, por tocar sempre nessa abordagem holística e física quântica, etc., ele tem as suas críticas, né? Ou seja, ele é criticado por muitos acadêmicos da medicina tradicional. Mas vamos começar a nossa reflexão baseada no texto dele.
E esse aqui é o primeiro slide que a gente tem para ler, tá? Somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de mudar nossa biologia pelo que pensamos e sentimos. Nossas células estão constantemente bisbilhotando, um parêntese aqui, e tem várias traduções para esse bisbilhotando, mas eu adotei essa. Nossas células estão constantemente bisbilhotando nossos pensamentos e sendo modificados por eles. Um surto de depressão pode arrasar seu sistema imunológico. Apaixonar-se, ao contrário, pode fortificá-lo tremendamente. Bom, nós já discutimos algumas vezes, com certeza todos nós já lemos sobre isso, que é impossível dissociar o corpo físico do mental, do astral, e que as consequências no físico são apenas a densificação ou o reflexo de algo que está em desequilíbrio nos outros corpos sutis, né? Mas, mais do que isso, é possível e bem comum que a gente perceba tanto modificações biológicas agudas quanto crônicas, ou seja, coisas que são simplesmente daquele momento, momentâneas. Por exemplo, quando você pensa em alguma coisa que te fez mal no passado, ou quando você está ansioso por algum momento que está por acontecer, o seu coração acelera sem nenhuma demanda física, que o coração abastece o nosso corpo de sangue e nutrientes, e a demanda fisiológica é que faz com que ele bata mais rápido, ou seja, contraia e relaxe mais rápido, ou mais lentamente, mais rápido ou mais lentamente, de acordo com a nossa demanda. Mas, sem nenhuma demanda física, apenas por pensar em algo que me deixa ansioso, o coração acelera, alguns hormônios são produzidos, mesmo que nada aconteça no corpo físico. Ou seja, a gente consegue alterar o nosso corpo físico com pensamentos e sentimentos de maneira aguda, mas também de maneira crônica. E um dos exemplos dessa maneira crônica de adaptação, aliás, várias delas nos foram ofertadas em sabedoria e conhecimento por um grande autor teosófico chamado Geoffrey Hodgson, que também era clarividente, que escreveu alguns livros muito interessantes. E ele coloca para a gente, o que ele está falando aí é sobre as glândulas pituitária e pineal, tá? Então eu vou ler um texto que ele escreveu num livro chamado Meditações sobre a Vida Oculta, sobre as adaptações da glândula pituitária e pineal. O desenvolvimento da consciência é acompanhado por um desenvolvimento orgânico paralelo do cérebro. Em parêntese, o nosso sistema nervoso tem uma característica chamada neuroplasticidade, que ela se adapta de acordo com a demanda que você faz, ou o que você precisa utilizar dele, né, ou dela. Por exemplo, aprender uma nova língua cria novas sinapses e novas adaptações de caminhos neurais que você precisa fazer. E isso se chama neuroplasticidade. Mas continuando. Incluindo uma faixa de... Vou ler de novo. Desenvolvimento da consciência acompanhada por um desenvolvimento orgânico paralelo do cérebro, incluindo uma ampliação da faixa de respostas vibratórias de ambas as glândulas, a pituitária e pineal. Suas polaridades positiva e negativa tornam-se acentuadas devido ao aumento de suas atividades como receptoras e transmissoras, de modo que se estabelece entre elas uma interação direta. Em termos de eletricidade, um campo magnético. O terceiro ventrículo do cérebro está incluído nesse campo, completando a constituição de um mecanismo tripartido para a manifestação do tríplice eu através do cérebro. Né? Então, eu dei um exemplo de mudança aguda, que a gente promove através do pensamento e sentimento no corpo físico, e aqui tem um exemplo dado por Geoffrey Hodgson, bem antes do livro de Deepak Chopra, né? Que fala sobre uma mudança crônica da pituitária e pineal, né?
a pituitária, as glândulas, a pituitária e pineal, regulam quase todos os processos hormonais. É como se elas duas juntas comandassem as nossas glândulas que fabricam, que secretam os hormônios. E o nosso corpo ele é modulado pelos hormônios. O nosso metabolismo é modulado pelos hormônios, né? Então, elas são aquele pequeno centro de poder no nosso cérebro que Descartes definiu como o assento da alma, né? E o Geoffrey Hodgson exemplifica assim, uma mudança crônica disso aí, né? Bom, vamos continuar o texto do Chopra. Ele coloca aqui: a alegria e a realização nos mantêm saudáveis e prolongam a vida. Vejam bem, os bons sentimentos, a alegria e a motivação interferem diretamente no nosso sistema imunológico. A recordação de uma situação estressante que não passa de um fio de pensamento libera o mesmo fluxo de hormônios destrutivos que o estresse. Eu falei um pouco antes, mas é fato que quando você lembra de um momento angustiante, um momento que você sofreu na sua vida, você tem alterações orgânicas reais. Sua frequência se altera, você libera o hormônio do estresse, que é o cortisol, você libera o hormônio da luta e fuga, que é a adrenalina, ou seja, acelera o seu coração, enfim, por uma simples lembrança que você tem desse momento, né? Mas vamos focar aqui que a alegria prolonga a vida. E o Leadbeater tem um texto o Charles Webster Leadbeater, também um grande teósofo e clarividente, tem um exemplo disso daí. Vamos lá. Se o pensamento é egoísta, se o ser que o engendra não pensa senão em si mesmo, como sucede a maior parte das vezes, a forma vagará constantemente próximo ao seu Criador, sempre pronto a atuar sobre ele próprio, tantas vezes quanto o encontre em estado passivo. Vejamos um exemplo. Um homem que ceda frequentemente a pensamentos impuros poderá esquecê-los enquanto permaneça engolfado na corrente diária dos seus negócios. E não obstante isso, as formas de pensamento flutuam sobre ele, qual uma espessa nuvem, pois toda a sua atividade mental está dirigida em outra direção, e o seu corpo astral é sensível apenas a vibrações similares. Mas quando as atividades exteriores diminuem, quando o homem se entrega ao descanso depois do trabalho e a sua mente está passiva, sentirá a corrente insidiosa das vibrações impuras dirigir-se para si. Se a sua consciência está desperta até certo grau, ele se aperceberá do fato que acabamos de explicar e dirá que essa tentação é obra do diabo. Contudo, a verdade é que esse assalto do mal não vem do exterior, senão em aparência, pois, na realidade, é a reação de suas próprias formas de pensamento. Na verdade, nós já escutamos e lemos muito sobre esse assunto, né? Que as formas de pensamento elas se tornam entidades vivas, né? Compostas dos elementais dos seus planos, né? Os elementais astrais, os elementais mentais do corpo mental, né? E descarregam os seus vetores em momentos oportunos. Você está vibrando a uma certa frequência, quando você se conecta com a frequência similar daquela forma de pensamento, as mais sutis ou as mais densas, você, então, se conecta com aquela forma de pensamento mais uma vez. Então, nesses momentos oportunos, né, afinizadas pelo seu tipo de vibração, altruístas ou densas, você vai se conectar com essas formas de pensamento. Então, você alimenta ou retroalimenta aquilo em que você pensa mais, né, a partir dessas frequências de vibração. E isso vai gerar consequências no corpo denso, no corpo físico, é claro. Vamos continuar aqui. Suas células estão constantemente processando as experiências e metabolizando-as de acordo com seus pontos de vista pessoais. Não se pode simplesmente
captar dados brutos e carimbá-los como julgamento. Você se transforma na interpretação quando a internaliza. De novo, você está observando fatos, você está vivendo experiências e você se transforma na interpretação daquilo quando você internaliza. Tem um dito comum que é o copo, você enxerga o copo meio cheio ou meio vazio. Você costuma se levar pelo pessimismo ou pelo otimismo? Como você encara as suas experiências? A maneira como você internaliza, interpreta, encara essas experiências vai fazer diferença nas consequências que você vai ter em todos os seus corpos, né? Então, o seu ponto de vida pessimista ou otimista vai fazer com que você se conecte ao que você pensa, em vibração, e que o Chopra chama aí de se transforma na interpretação pela maneira como você internaliza e vibra. Então, você vai se conectar com um copo cheio, seja se você, caso você tenha sempre boas vibrações e assimile as suas experiências de maneira, ou com sabedoria, ou com um copo vazio, trazendo consequências deletérias para o seu corpo, se você internaliza essas experiências, sempre pensando no lado ruim delas, né? E aí, de novo, eu trouxe aqui o Leadbeater, que nos fala sobre esse assunto, né? O homem ordinário despende forças em muitas coisas fúteis. Está sempre a desperdiçá-la sem a mínima necessidade ou justificativa. Algumas vezes, ele se deixa possuir de um intenso desejo por alguma coisa que lhe é inteiramente desnecessária, ou se atormenta por causa dos males imaginários que supõe iminentes. Olha só, tudo isso aí é fruto de pensamentos. Ou ainda se sente tomado de profunda depressão, sem saber exatamente por quê. Mas, alegue o que alegar como causa ostensiva, o fato é que se deixa ficar mais ou menos em estado de excitamento e agitação, porque não aceita as coisas filosoficamente e não se conforma com aquela antiga e sábia máxima, segundo a qual o que nos acontece vindo de um mundo exterior não tem grande importância, e as mais das vezes carece absolutamente de importância. Os pensamentos e as emoções da multidão comparam-se aos habitantes de um formigueiro em agitação, todos se precipitando louca e desordenadamente em diferentes direções, semeando pânico e tumulto. E precisamente por isso é que os ocultistas se esquivam à multidão, salvo quando o dever os obriga a dela participar. Os estudantes de ocultismo, ao estudante de ocultismo, se faz especialmente necessário evitar semelhante dissipação de energias. Então, as dissipações de energia relacionadas a pensamentos que nada acrescentarão, lembrar, como acabei de dar exemplo, lembrar de momentos ruins, ou você estar imerso num oceano de pensamentos, num turbilhão de pensamentos sem necessidade, é algo que pode desgastar seu equilíbrio e você começar a se conectar com formas de pensamento mais densas e de baixa vibração, o que pode te prejudicar, né? Bom, vamos a mais um texto. Quem está deprimido por causa da perda de Pak Chopra de novo, tá? Voltamos ao texto dele. Quem está deprimido por causa da perda de um emprego projeta tristeza por toda parte no corpo. A produção de neurotransmissores por parte do cérebro reduz-se. O nível de hormônios baixa. O ciclo de sono é interrompido. Os receptores neuropeptídicos na superfície externa das células da pele tornam-se distorcidos. As plaquetas sanguíneas ficam mais viscosas e mais propensas a formar grumos, e até suas lágrimas contêm traços químicos diferentes das lágrimas de alegria. Então, as consequências do estado depressivo
no organismo, né, criam fatores muito deletérios, né, colocam o corpo em estado muito vulnerável. Vulnerável no sistema circulatório, como ele está dizendo aí, vulnerável no sistema hormonal, pois produz hormônios de estresse. E o que pode piorar isso daí? O que nós comentamos antes, né? Os pensamentos persistentes e retroalimentados pela própria conexão vibratória que nos cerca. Então, você está pensando sempre o mal, está pensando coisas ruins, está vivendo no seu corpo físico coisas que você nunca viveu, sem vontade de fazer nada, só pensa coisas negativas, e você retroalimenta essas formas de pensamento que estão sempre vibrando junto com ou na mesma frequência que você. Então, isso gera um estado de urgência que precisa ser cuidado, né? Com muita vontade por aquele que está sendo abatido pelo estado de depressão, e por ajuda externa, sem sombra de dúvida. A gente precisa cuidar muito desse chamado mal do século, porque a facilidade com que esse estado se retroalimenta, agora ainda ampliando o nosso conhecimento holístico sobre as formas mentais, sobre as consequências das formas de pensamento nisso daí, exige um cuidado ainda maior, né? E isso é agravado, esses estados de ansiedade são agravados pela a própria sociedade em que a gente vive, né? De valores distorcidos, do que é bom para a sua vida, qual é o seu anseio de vida, o que você quer para a sua satisfação, o que vai te deixar satisfeito, o que você busca na sua vida. E quase sempre essas buscas estão relacionadas a valores corrompidos, a valores distorcidos, a matéria, e aí você vai entrar no ciclo de não alcançar aquilo que você almeja, ou quando alcançar, querer mais, estar sempre um passo atrás em termos de realização, e isso tudo vai se agravar, né? Aí Leadbeater fala sobre esse assunto. Outra fonte, infelizmente comum, do desperdício de energia é aquela ansiedade a que eu já me referi como um sério obstáculo no caminho da paz. Inúmeras pessoas estão frequentemente antecipando acontecimentos infaustos para si mesmos e para os que eles amam, afligindo-se com o medo da morte e o que virá depois dela, com o receio de um desastre financeiro ou a perda da posição social. Com essa inútil aflição, se dispersa grande soma de energia. Mas todos esses temores insensatos desaparecem num homem que sabe ser o mundo regido por uma lei de absoluta justiça, que o progresso em direção ao mais alto é a vontade divina para ele, e que ele próprio é a única pessoa que pode retardar esse progresso, do qual será excetuado, e que tudo quanto lhe suceder no seu caminho, seja o que for, significa ajuda para ele. Tudo é aprendizado. Deixa, então, de se afligir e de ter medo por si e pelos outros. Simplesmente marcha para frente e cumpre o seu dever do melhor modo que lhe é possível, sendo que, assim procedendo, tudo lhe correrá bem. Sabe que o afligir-se a ninguém ajuda e nunca foi de utilidade a quem quer que seja, mas, pelo contrário, é um dos fatores responsáveis por muita coisa ruim, inclusive desperdiçamento de energia. E o homem que sabe abstém-se de empregar sua força em emoções mal dirigidas, né? Isso é do livro O Lado Oculto das Coisas, do Leadbeater, que fala desse tema, né? Bom, vamos para mais um texto do Chopra. Todo esse perfil bioquímico será drasticamente alterado quando a pessoa encontra uma nova posição. Isso reforça a grande necessidade de usar nossa consciência para criar os corpos que realmente desejamos. Vou repetir. Isso reforça a grande necessidade de usar a nossa consciência para criar os corpos que realmente desejamos. A ansiedade por causa de um exame acaba passando, assim como a depressão
por causa de um emprego perdido. Ou seja, os momentos ruins que nós vivemos passam. Os sentimentos ruins que nós temos, de decepção, passam. E a maneira como nós lidamos com essas experiências, voltando um pouco só, e internalizamos essas experiências, vai fazer com que nós tenhamos uma alteração dos nossos corpos sutis, que serão refletidos no corpo físico. Se essa alteração é de ansiedade, é de depressão e outros pensamentos ruins que se repetem, repetitivos, nós vamos gerar um corpo frágil e doente. Por outro lado, se nós conseguimos, de alguma maneira, internalizar essas experiências e saber que aquilo é para o nosso aprendizado, nós podemos alterar. É claro que existem causas internas, kármicas, a gente pode discutir várias delas para que a gente sofra o que a gente sofre em termos físicos, é claro. Inclusive karmas coletivos, coisas que nós colhemos junto com a humanidade. Mas a maneira como nós encaramos tudo isso pode piorar ou melhorar o nosso estado físico, né? O estado do nosso corpo. Sobre isso daí, tem um bonito texto da Radha Purnier, né? O Caminho do Autoconhecimento é o livro. Como resultado desse desejo infindável de mais e mais objetos para essa suposta segurança e bem-estar, foi criada uma vasta organização que cria incontáveis objetos, fábricas, mercados, sistemas bancários, redes de comunicação e assim por diante. Agora o homem é vítima de sua própria organização e se sente como uma peça de engrenagem numa enorme máquina, sofrendo com a sensação de alienação que é um sintoma dos tempos atuais. Tudo isso porque o que era inicialmente um simples instinto biológico de autoconservação, tornou-se para o ser humano um impulso psicológico do qual ele nem sequer está consciente e que é incapaz de frear, mas que precisa conter para ser livre. A busca frenética de segurança e prazeres tornou-se ela própria uma ameaça à segurança. A recusa a olhar para os interesses psicológicos dentro de si mesmo leva o homem a tentar se realizar febrilmente, buscando cada vez mais coisas do mundo exterior e tentando sempre se tornar algo diferente do que é. As atividades mentais com que ele se satisfaz superficialmente fazem, devido à sua própria natureza, com que ele se sinta vazio por dentro e o levam a procurar alguma compensação através da aquisição de poder, propriedades e prazeres. A corrida por essa aquisição, obviamente, é perigosa e causa frustração, né? Então, as ansiedades criadas pelo mundo moderno vão gerar apego e decepção, né? E muitas doenças vão se manifestar no físico. É isso que a Radha Purnier quer nos mostrar aí, que foi uma criação do próprio homem. É claro que isso tudo faz parte do karma ou do plano, como queiramos chamar, mas a partir do momento que nós conseguimos lidar com esse conhecimento, a gente deve aplicá-lo, né, com sabedoria. Vamos para os 2 últimos slides do Chopra. O processo de envelhecimento, contudo, tem que ser combatido a cada dia. Shakespeare não estava sendo metafórico quando Próspero disse: nós somos feitos da mesma matéria dos sonhos. Isso é da peça, o texto Tempestade, né? Você quer saber como está o seu corpo hoje? Lembre-se do que pensou ontem. Quer saber como estará o seu corpo amanhã? Olhe os seus pensamentos hoje. Ou você abre o seu coração, ou algum cardiologista o fará por você. Bom, isso é uma clara referência ao karma, né? Além de mencionar o karma, né? A gente tem aí uma reflexão sobre, quando ele fala corpo, talvez seja bom que a gente amplie esse conceito para corpos, né? Como você quer saber como estarão seus corpos hoje, lembre-se do que pensou ontem.
quer saber como estarão seus corpos amanhã, olha os seus pensamentos hoje, para que a gente não faça uma dissociação, né? E essa frase final dele, talvez seja o objetivo seja chocar mesmo, é que com o coração é que você vai conseguir processar de melhor maneira o que você passa e talvez ter um estado de equilíbrio e saúde melhor, né? E o Leadbeater vai falar agora para a gente, desse texto daí, do sentido de ajuda em pensamentos, em vibrações, em orações de auxílio, né? Então, ele vai nos mostrar que, além de tentarmos nos equilibrar, é importante a visão altruísta de pensar no próximo, mesmo que seja esse desejo de ajuda, seja em termos de vibração, tá? Então, deixa eu só ler esse texto dele. A lei de causa e efeito opera assim na matéria sutil como na matéria densa, e, por conseguinte, a energia que pusermos em ação pode alcançar o seu objetivo e produzir resultado. Não resta dúvida que a imagem ou a ideia que desejamos pôr adiante do homem, visando o seu bem-estar ou ajuda, né? A gente está falando aí de alento e ajuda, o alcançará. Que ela se apresente como nitidez à sua mente dependerá primeiro da precisão do contorno que tenhamos sido capazes de lidar, ou seja, a convicção, o bom pensamento, de maneira forte, vibrante, insistente, vai gerar um contorno com mais densidade e uma força maior da atuação do seu vetor. E segundo, do estado mental do receptor na ocasião, ou seja, para quem você está direcionando sua ajuda, sua vibração, sua oração. Pode ele estar de tal modo ocupado com pensamentos a respeito de suas provações e sofrimentos que haverá pouco lugar para que a ideia chegue a introduzir-se. Mas, nesse caso, nossa forma pensamento ficará simplesmente esperando a oportunidade. E quando sua atenção for desviada ou o cansaço o obrigar a suspender sua atividade mental, o nosso pensamento logo se insinuará para cumprir a influência benfazeja. Há muitos casos em que a melhor boa vontade nada pode fazer fisicamente, mas não há hipótese admissível em que no mundo mental ou astral um alívio não seja proporcionado por um pensamento firme e concentrado de afeto. Ele fala isso no livro O Lado Oculto das Coisas, e eu escolhi esse para ser o último slide, somente para mostrar que, além da maneira como a gente lida com os nossos pensamentos e emoções, é muito válido o auxílio que a gente faz, mesmo não físico, mesmo fora do físico, para alguém que a gente mentaliza, que a gente vibra, que a gente ora por, né? Bom, vou parar aqui a exibição. Minha irmã Regina, tem o TED do Chopra para finalizar com 10 minutos. Dá tempo ou a gente parte já para as reflexões? Olha, dá tempo, dá sim. A única coisa que eu recomendo é que a gente pare a gravação, porque o Zoom, às vezes, quando a gente coloca alguma gravação, Sim. se tiver música, tem música? Não. Mas será que eles vão brecar? O meu medo é brecarem. Na loja Nirvana, eles inicialmente deixaram fora, mas depois viram que está exposto no YouTube para qualquer pessoa, e aí eles deixaram. Ah, é? É. Pois é, eu não sei se valeria a pena a gente parar de... Mas pode parar e volta para a reflexão, né? Já que está na loja Nirvana, a gente tem lá. Quer dizer, qualquer coisa é só jogar para cá. Porque já aconteceu deles brecar. Faz sentido. Faz sentido. Paramos então a gravação? Olha, para terminar, eu agradeço muito, realmente muito boa a exposição. Viver é muito difícil. É a conclusão que a gente chega, que é impossível. Irmã, vamos... O que você acha de... né? Mas a gente tem que se esforçar.
E, assim, eu agradeço muito a exposição, o seu estudo, a sua pesquisa, realmente mostrando esses autores aí, um autor moderno e outros mais antigos, teosóficos, mas eles se complementam. Cada vez mais a ciência está abrindo nessa direção e provando que essa parte oculta está corretíssima. Isso que eu queria dizer. Tá? Obrigada, Eric, pela Mas eu, exposição, pelo estudo, pela pesquisa, que você sempre traz coisas muito boas para nós. mas Nossa... eu sugiro que após o TED a gente volte a gravar sobre as reflexões. Pode ser. Geralmente, na nossa aula, a gente não costuma gravar, não. Porque Sim. Então, tarde. tá bom, tá bom, tá bom. É só para... De qualquer forma, vamos então parar por causa dessa questão aí, assistir ao vídeo e depois vamos às nossas reflexões. Tá bom. Obrigada. Eu que agradeço imensamente a oportunidade.